Olá! Olha, a gente sabe que a tecnologia está sempre um passo à frente da lei, não é mesmo? Hoje, vamos mergulhar em um dos confrontos mais fascinantes e importantes do nosso tempo. A inteligência artificial que cria arte contra as leis de direitos autorais que foram feitas para proteger artistas humanos. E o Brasil? Bom, o Brasil está bem no meio desse furacão global. E a pergunta que está no ar, que define o futuro da criatividade, é essa. Uma máquina pode ser considerada uma artista? E olha, isso vai muito além de uma discussão filosófica, viu? É um verdadeiro quebra-cabeça jurídico que está forçando o mundo todo a repensar o que, afinal, significa criar. Pois é, a gente está literalmente entrando numa nova fronteira da criatividade. E o motor por trás de toda essa revolução é a inteligência artificial generativa. Uma tecnologia que não só imita, mas que cria de verdade, redefinindo completamente os limites do que a gente achava que era possível. Mas afinal, o que é essa tal de IA generativa? Pensa assim, são algoritmos programados para criar conteúdo totalmente novo e original. Não estamos falando de uma simples automação, mas de programas que conseguem compor músicas, escrever textos complexos, gerar imagens incríveis, tudo isso aprendendo com uma biblioteca de dados gigantesca, maior do que qualquer ser humano já conseguiu consumir. E o ponto que realmente impressiona é a escala. É algo sem precedentes essa capacidade de imitar a nossa criatividade. Bom, e com toda essa inovação, é claro que ia dar um conflito, né? Era inevitável. Quando a tecnologia do futuro dá de cara com as leis do passado, a coisa tende a ficar bem complicada. E aqui no Brasil, essa colisão é frontal, colocando a IA em rota de choque com leis de direitos autorais que foram pensadas para um mundo que nem sonhava com máquinas artistas. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa olhar para esses dois lados. De um lado, a nossa lei de direitos autorais, que protege o que ela chama de criação do espírito e exige que o autor seja uma pessoa física, de carne e osso. Do outro, a IA, que cria coisas com base em algoritmos e padrões, sem ter um espírito criador. São basicamente dois universos que não se conversam. Então, vamos aprofundar um pouquinho nesse conceito. Criação do espírito. Essa é a alma da lei brasileira. Para nossa legislação, uma obra só merece proteção se ela nascer da mente, da criatividade de uma pessoa. Simples assim. A lei simplesmente nunca foi escrita pensando que um dia uma máquina poderia criar alguma coisa. Ok, para a gente entender bem esse debate, vale a pena dividir o problema em duas partes. Dois campos de batalha, digamos assim. O primeiro é o input, ou seja, o treinamento da IA. Ela precisa comer uma quantidade absurda de conteúdo para aprender. O segundo é o output, que é o resultado, a obra nova que a IA gera. E cada uma dessas etapas tem um rolo jurídico diferente. Vamos começar pelo primeiro ponto, o do treinamento. É legal usar bilhões de obras protegidas por direitos autorais para alimentar uma IA sem pedir permissão para ninguém? Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, existe o tal do Fair Use, que abre uma brecha para isso. Mas aqui no Brasil a lei é bem mais rígida. Pela nossa lei, a resposta parece ser um não bem grande, o que, claro, cria uma barreira enorme para a inovação aqui no país. E o segundo problema, o do resultado, é tão complicado quanto. Se a lei exige um autor humano e uma obra foi feita por uma IA, de quem é a obra? Quem é o dono? E a resposta, se a gente seguir a lei atual ao pé da letra, é bem surpreendente. Ninguém seria o dono. A obra iria direto para o domínio público. Imagina o prejuízo para quem investiu bilhões para criar essa tecnologia. Antes de continuar com o vídeo, preciso falar da Hostinger, que oferece hospedagem de sites rápida, segura e fácil de usar, perfeita para quem está começando ou para quem já tem experiência. Com a Hostinger, você tem tudo o que precisa para colocar seu site no ar, desde domínio grátis por 1 ano, até suporte 24/7 em português. E o melhor de tudo, você pode aproveitar um desconto especial de 20% usando o link aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Não perca essa oportunidade de ter a melhor hospedagem com um super desconto. Diante desse limbo jurídico e com a pressão vindo de todos os lados, tanto dos artistas quanto das empresas de tecnologia, o Brasil resolveu se mexer. O país está tentando desenhar uma resposta própria para esse dilema todo. Vamos dar uma olhada no que está sendo proposto? A grande aposta para resolver isso é o Projeto de Lei 2388, de 2023. A ideia é criar um marco legal da inteligência artificial por aqui. E uma parte bem importante desse projeto é dedicada a tentar resolver esse impasse com os direitos autorais. Essa proposta tem basicamente 3 pilares principais. O primeiro é a transparência. As empresas teriam que abrir o jogo e contar quais obras usaram para treinar suas IAs.
O segundo é o direito de oposição, o famoso opt-out, que daria aos criadores o poder de dizer: "Ei, com a minha obra não". E o terceiro, talvez o mais polêmico, é a remuneração obrigatória, que basicamente diz que esses dados de treinamento não são de graça, são uma matéria-prima que tem um preço. Olhando pelo lado dos criadores, a sensação é de injustiça. Eles veem o trabalho de uma vida inteira sendo usado para treinar uma tecnologia que, no fim das contas, pode até tomar o lugar deles. Para eles, a luta não é contra a tecnologia em si, mas pela valorização e pela sobrevivência do trabalho humano. Agora, do outro lado do balcão, a indústria de tecnologia vê a coisa de um jeito totalmente diferente. O argumento deles é que ter que licenciar bilhões de obras uma por uma é simplesmente inviável e deixaria o desenvolvimento de IA no Brasil caro demais. O grande medo é que o Brasil perca o bonde da história, sabe? E acabe virando só um consumidor de tecnologia feita lá fora. Mas olha, essa discussão não está rolando só aqui não. O mundo todo está quebrando a cabeça com isso. Só que a solução que o Brasil parece estar desenhando é bem particular. Para a gente entender a dimensão da decisão brasileira, a gente precisa dar uma olhada no cenário global. E o ponto-chave é justamente esse. Enquanto o mundo inteiro debate, o Brasil está sinalizando que pode seguir um caminho bem particular. Um caminho que coloca a proteção do criador humano em primeiro lugar. Se a gente olhasse a comparação, fica bem claro o quanto a rota brasileira é diferente. Nos Estados Unidos, a aposta é deixar o mercado e os tribunais resolverem, com o Fair Use. Na Europa, o foco é na ética e na segurança, com o AI Act. Já a proposta do Brasil, bom, ela é única em colocar a proteção e o pagamento do criador no centro de tudo. É, sem dúvida, uma aposta ousada com uma filosofia que vai na contramão do que a gente vê em outras potências. E tudo isso nos traz até aqui, ao momento decisivo. O Brasil está de fato numa encruzilhada. E a escolha que for feita agora não é pequena. Ela vai moldar o futuro da nossa cultura e da nossa tecnologia pelas próximas décadas. E vale dizer, essa não é uma discussão abstrata não, o impacto é real e já bate no bolso. Algumas projeções mostram que, se nada for feito, setores como música e audiovisual podem perder quase 1/4 de suas receitas até 2028. A gente está falando do pão de cada dia de milhares de profissionais. No fim, a questão se resume a isso. Que futuro o país quer construir? Um futuro que blinda e protege sua cultura e seus artistas? Ou um futuro de liberdade total para que a inovação tecnológica possa florescer sem amarras? De um lado, a gente tem a defesa de que não se trata de ser contra a tecnologia, mas de garantir que a cultura humana, a nossa criatividade, continue tendo valor e espaço nesse novo mundo digital. É uma defesa de um direito que, aliás, está na Constituição. Já do outro lado, vem o alerta. Se as regras aqui forem rígidas demais, o futuro da IA vai ser desenvolvido lá fora. E o Brasil vai acabar sendo só um consumidor, não um criador de tecnologia. A gente vai importar o futuro, em vez de construir ele aqui. Então, a gente termina com uma pergunta que, por enquanto, não tem resposta. Será que essa escolha é um ou outro? Criatividade humana ou inovação tecnológica? Ou será que existe um meio termo, um caminho do meio, que valorize os nossos artistas sem frear o progresso? A resposta que o Brasil der para essa pergunta vai sem dúvida definir a nossa identidade cultural e econômica por muitas e muitas décadas.